Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar da segunda rodada de Roland Garros. A gente vai ter que fazer aqui mais um resumo do dia. Muitos jogos acontecendo ainda numa primeira rodada que não se concluiu, ela conclui amanhã, mas a gente teve resultados impressionantes, né? As eliminações de Cerúndolo e Taylor Fritz. E a gente teve muito mais coisa para comentar, as estreias de Ruud, Alcaraz, Jannik Sinner. A gente vai comentar aqui neste vídeo, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? Primeiro, o resultado do Alejandro Tabilo, né? Ele venceu o Arthur Cazaux por 3-7-2. Esse jogo foi bem complicado, né? Primeiro set, 7-5 para o Cazaux, depois o Tabilo vira o jogo, 6-3, 6-2, 6-1 para o Cazaux no 4-7. Aí você pensa, poxa, agora o jogo vai ficar bem ao lado do francês, estou jogando em casa, mas é o Tabilo que vence 6-3 na última parcial, então ele avança a próxima rodada. Tabilo que chegou a ter um grande momento de tênis na temporada passada, mas depois da gira de Saibro ele não se encontrou mais, né? Uma situação que chama bastante atenção. O Casper Ruud venceu o Albert Ramos Vinolas por 3-0, 6-3, 6-4, 6-2. Esse é aquele tipo de resultado que não surpreende. O Ramos Vinolas claramente em fim de carreira, ele claramente no nível bem abaixo em termos de intensidade, e acabou aí que esse resultado não foi tipo a demonstração de que a carreira dele realmente está chegando nos estágios finais, né? Eu acho assim que o Ramos Vinolas, ele até em 2022 chegou a quase surpreender o Carlos Alcaraz, né? Lembra que ele teve até um match point naquela partida, acabou jogando a bola na rede, né? Isso obviamente machucou bastante ali o Ramos Vinolas, porque teve a chance de ganhar do Carlos Alcaraz e jogou fora. Mas aquele foi o último momento de grande brilho que eu lembro do Albert Ramos Vinolas, né? Então assim, o Ruud avança sem tantos problemas na próxima rodada. A gente teve o Luciano Darderi enfrentando o Sebastian Korda, vitória do americano por 3-1, né? O primeiro set 6-2 para o Korda, depois 6-4 para o Darderi. Dali para frente o Korda controlou mais as ações e venceu 6-3, 6-2. Então boa vitória para o americano, que procura um bom resultado aí, até porque assim, né, não é um ano de grande destaque para o Korda até agora. O meu Mir Kecmanovic venceu o Sebastian Baez de virada, né? O Baez fora do saibro sul-americano é uma situação que assim, né, não dá dando para levar muito a sério, né? Porque ele até vence os dois primeiros sets em dois tie-breaks, 7-6, 7-6. Parece que o jogo está indo mais pro lado dele, mas fisicamente ele acaba sucumbindo depois disso e acaba perdendo o jogo 6-4, 6-2, 6-2 a partir do terceiro set para o Kecmanovic, 3h51. O Baez é um cara que não é apenas um cara que depende do saibro, entende? Não é só isso. Ele depende do saibro e também de calor, né? Porque aí a situação física acaba beneficiando mais ele, porque sem o calor também o Baez tem mais dificuldades para jogar. A gente teve o jogo do Alexei Popyrin contra o Yoshihito Nishioka, e um detalhe, né? O Popyrin tinha ganhado os dois primeiros sets, 7-5, 6-4. O terceiro set estava caminhando parecer que normalmente, né? O Popyrin estava confirmando o saque para empatar 2-2, quando o Nishioka foi para a rede e desistiu do jogo, e com isso o Popyrin avança a segunda rodada. Ele já estava ali meio que encaminhando a vaga, não vou dizer que ele encaminha, porque é o Popyrin, né? Tipo, ele já complicou muitos jogos antes, mas a verdade é que assim, o jogo parecia estar indo mais pro caminho dele. O Nishioka não estava conseguindo incomodar tanto com a solidez dele, né? O Alcaraz venceu o Zepieri por 3-0, 6-3, 6-4, 6-2, um resultado muito positivo para o Carlos Alcaraz. Jogou bem desde o início do jogo. Teve um momento ali no segundo set que, para mim, o Zepieri que surpreendeu, jogou bem, mas o Alcaraz ali com seu uniforme Alcatraz, né, foi assim que foi apelidado, né? Ele conseguiu vencer aí o italiano em menos de 2 horas, né? Inclusive a Nike muito preguiçosa, né, para fazer os uniformes. Basicamente todo mundo tá com o mesmo uniforme, só troca a ordem das cores, né? E assim, o Rooney, que é a capa do vídeo aí, tava com o uniforme vermelho. O Alcaraz que acabou tendo branco e preto, né? E aí acabou ficando com aquela combinação que parece um uniforme de presidiário, né? Mas o que importa é ganhar jogo, né? O uniforme em si, isso aí é de menos. O Alejandro Davidovich Fokina venceu o Llamas Ruiz por 3-1, 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Detalhe que o Llamas Ruiz veio do qualificatório, é o 872 do mundo, furou o quali com esse ranking e olha, levou o Alejandro Davidovich Fokina a quase 4 horas de jogo. Já tem uma história para contar na carreira dele, né?
O Thomas Martin Etcheverry não teve sucesso em ameaçar o Stefanos Tsitsipas. O Tsitsipas que ainda defende pontos no ranking, né? Ele tem quartas de final para defender nesse torneio, ele é o 20 do mundo, ou seja, o ranking dele já caiu substancialmente. E assim, esse jogo, convenhamos, não é o que vai ameaçar mais o Stefanos Tsitsipas, porque o Thomas Martin Etcheverry, por mais que ele não tenha uma grande falha em seu jogo, ele também não tem uma grande força. Ele é aquele tenista que assim, ele é muito sólido, ele é aquele cara que assim faz tudo muito direitinho, mas também não faz nada excepcional. E isso para mim acaba sendo um problema, ainda mais quando você vai enfrentar o Tsitsipas, que assim, ele tem fragilidades, o backhand dele acaba sendo uma fraqueza muito explorada, mas a questão é, o backhand do Stefanos Tsitsipas, quando tem tempo para bater na bola, ele até funciona. Tipo, não é o melhor backhand do mundo, mas não vira uma máquina de erros não forçados. E o Etcheverry não consegue sufocar o backhand dele. Então, vitória aí para o Tsitsipas, 3-0, 7-5, 6-3, 6-4. O Altmaier venceu do Taylor Fritz por 3-1. Comentei sobre esse resultado aqui no canal. Uma estreia decepcionante para o Fritz, que até tinha começado o jogo muito bem, mas depois foi só caindo de produção. E aí é aquele negócio, né? Tipo, a fase não é boa, as coisas não vão colaborando com ele. E a verdade é que, assim, essa derrota acho que pode até ser bom para ele descansar e voltar na grama mais focado, né? Porque do jeito que tá, não dá. E, assim, é uma derrota bem dura. O Holger Rune venceu o Roberto Bautista Agut por 3-1. O jogo começou complicado, o Bautista Agut, veterano, soube utilizar isso a seu favor, na experiência. Primeiro set 7-6 com 7-4 no tie-break para o Bautista Agut, mas depois disso 6-4, 6-3 e 6-2 para o Holger Rune. O Rune conseguindo uma boa vitória na estreia, ele que era uma dúvida para o torneio, até porque afirmava que não estava saudável, mas pelo visto conseguiu se recuperar a tempo de Roland Garros. Jacob Furlan venceu o Stanislas Wawrinka por 3-0. Assim, gente, o Wawrinka é muito legal que ele ainda esteja jogando, pelo amor que ele tem ao tênis, né? Mas é só isso que ele está fazendo, jogando pelo amor que ele tem ao tênis. Ser competitivo ele não está sendo, né? Ele até teve um challenger muito bom, mas convenhamos que é um challenger, né? E o Wawrinka, assim, 7-6 no primeiro set pro Fanley, 6-3, 6-2. A gente está falando de um cara que já ganhou esse torneio. Em 2015, ele ganhou da melhor versão da carreira do Djokovic, possivelmente. O Djokovic de 2015 é o que a gente trata como o auge dele. E o Wawrinka, que eu vi vencer o Djokovic naquela atuação mágica, agora levou 3-0 do Jacob Furlan no saibro. Realmente é bem complicado. Ele é livre para fazer o que quiser. Se ele quiser continuar jogando até os 50 por amor ao tênis, ok. Mas ele não está conseguindo resultados, isso é nítido. Essa fase de resultados do Wawrinka definitivamente acabou. O Karen Khachanov venceu o Alexander Vukic por 3-0, triplo 6-4. Boa vitória para o Khachanov. É um jogo que teve até suas instabilidades, o Vukic teve seus momentos, mas no contexto geral é uma vitória sólida para o tenista russo que também busca recuperar no melhor momento. Jiří Lehetka venceu o Jordan Thompson por 3-0, vitória também esperada. O Thompson não é um grande jogador de saibro. 6-4, 6-2, 6-1 para o tenista da República Tcheca. O Gabriel Diallo venceu o Francisco Cerúndolo por 3-0, 7-5, 6-3, 6-4, né? Uma grande vitória. O Diallo que já tinha feito uma grande campanha no torneio de Madrid, chegando até as quartas de final, ganhando gente como o Dimitrov. Ele é um jogador de 2,3 metros, né? Tipo, um cara muito alto. Então, assim, você espera que ele seja uma força no saque, né? Mas, assim, ele saca bem. É um negócio que tem que ser comentado. Mas a verdade é que, assim, saca bem, mas ele se garantiu muito no fundo de quadra, né? Ele só teve 4 aces no jogo. O mesmo número que o Cerúndolo, que não é um grande sacador. E a questão é, ele produziu 11 breakpoints e aproveitou 4. O Cerúndolo produziu 1 e aproveitou 1, mas só um breakpoint contra o Diallo no jogo todo. E o Diallo, que a gente não conhece como o melhor devolvedor, mas conseguiu produzir muitos breakpoints e dominou o Cerúndolo nesse jogo. 7-5, 6-3, 6-4. Um resultado completamente inesperado, até porque imaginávamos o Cerúndolo forte em Roland Garros. O Sebastian Hoffner venceu o Jan-Lennart Struff por 3-1, 7-6, 6-3, 6-7, 6-2. O ano do Struff é terrível, ele não está conseguindo resultado em nenhum lugar. E a Hoffner vem se recuperando e vem até de um grande momento, né? Tinha feito bons torneios Challenger e até um torneio agora, acho que em Genebra ele foi bem, chegando às semifinais contra o Hurkacz. Então, assim, o Hoffner está jogando um baita tênis e está sabendo aproveitar o bom momento. Uma das performances do dia foi a de Denis Shapovalov contra o Pedro Martínez. Eu imaginava que o Pedro Martínez poderia vencer o Shapovalov, mas quando o canadense joga o seu melhor tênis é lindo de ver, né? 6-2, 6-0, 6-3.
atropelou Pedro Martínez no território dele, que é o Saibro, né? Mas é aquele negócio, Shapovalov, ninguém duvida que ele sabe jogar tênis. A gente sabe que, assim, quando ele tá jogando o melhor dele, né? O cara distribui o jogo do jeito que quer, ele tem todos os recursos que você precisa, né? Ele tem forehand, backhand, ele tem voleio, ele tem saque, ele tem devolução. O problema é que ele nunca sabe usar isso da maneira mais adequada. Mas quando esse jogo encaixa, aí é um negócio lindo de se ver e ele mostra que tem um teto de produção muito alto. O Richard Gasquet, que vai se despedir do tênis nesse torneio, venceu o Terence Atmani por 3-7-1, 6-2, 2-6, 6-3, 6-0. O Atmani se comportou tão mal em quadra que um francês conseguiu ser vaiado pela torcida da casa, né? Até porque não prestou respeito devido ao Richard Gasquet, que está aí se despedindo do tênis. Então, assim, o Terence Atmani ganhou o prêmio bobão do dia e no final do jogo ali estava jogando meio de maneira completamente displicente. O Misolic, tenista austríaco, venceu o Jan Katchebu por 3-7-1, 5-7, 7-6, 7-6, 6-1, 3 horas e 34 de jogo. O chinês, que eu imaginava até fazendo uma campanha possivelmente interessante, não conseguiu vencer o austríaco. Boa vitória para o Misolic. Um tenista que precisava se provar nesse torneio e, a meu ver, fez um bom trabalho foi o Humbert, vencendo o Christopher O'Connell por 3-0, 7-5, 6-3, 7-6. A gente sabe que o Humbert é um cara que joga muito reto, é um cara que gosta de ser muito agressivo. Não tecnicamente é o cara que encaixa melhor com o Saibro, mas o jogo dele, quando tá com tempo de bola, tende a machucar em qualquer lugar. O Arthur Fils ganhou do Nicolas Jarry por 3-1, um jogo que foi muito interessante de se ver. O Jarry jogou bem, mas o Jarry é aquele negócio, né? Jogar bem e ganhar não está acontecendo já faz tempo, né? E ele enfrentou, obviamente, na primeira rodada um cabeça de chave como o Fils, né? E 6-3, 6-4, 6-7, 6-3. Esse resultado para o Fils, obviamente, é uma demonstração da força que ele vem demonstrando nesse ano. Acho que até agora é uma temporada muito positiva para o francês. Ele poderia ter ganhado até no terceiro set, mas acabou perdendo algumas boas chances. De qualquer jeito, ele não se abalou com a possível recuperação do Jarry e conseguiu fechar a conta no quarto set. Jaime Munar venceu o Camilo Hugo Carabelli por 3-0, 6-4, 6-1, 7-5. O Munar é um tenista extremamente ágil, se defende muito bem e ele conseguiu superar o argentino. A Argentina realmente não está nada satisfeita com esse dia de tênis. Talon Griekspoor venceu o Marco Giron por 3-1, 4-6. 6-3, 6-4, 7-5, baita vitória para o Griekspoor. E assim, o Giron é um cara que gosta do saibro, né? Ele se movimenta muito bem, tudo isso, mas o Griekspoor, tecnicamente falando, é um tenista bem superior, tem mais recursos, tem mais variação e saca melhor que o Giron. Então, assim, eu acho que no teto de produção é muito difícil colocar o Giron no mesmo nível do Talon Griekspoor. E encerrando o dia, a gente teve o Jannik Sinner vencendo o Arthur Rinderknecht 6-4, 6-3, 7-5. Detalhe, né, que o último set chegou a estar 4-0 Rinderknecht, com o saque do francês, e ele estava com 30-15, parecia que o jogo estava muito sob controle, mas aí foi muito displicente, perdeu muito ponto bobo, perdeu uma chance enorme de ganhar esse set. O Sinner foi voltando e provou porque é o número 1, né? Não dá para brincar contra o Jannik Sinner, porque você pode pagar muito caro. Mas é uma atuação do Sinner que levanta dúvidas, porque assim, ele não se impôs tanto no fundo de quadra, ele teve muitos erros, teve muita coisa para a gente criticar dessa atuação do Jannik Sinner. Eu esperava mais e ele quase que tem que jogar um quarto set contra o Rinderknecht. Tem que agradecer o próprio francês também por cometer erros evitáveis ali no momento derradeiro do terceiro set. Os jogos que acontecem amanhã. O Kovacevic vai enfrentar o Gomes, né? Um dos jogos que abre o dia, né? A gente também vai ter o Alexander Shevchenko contra o Dusan Lajovic, Alex de Minaur contra o Laszlo Djere, Daniil Medvedev contra Cameron Norrie, são os jogos de 6 horas. Alexander Bublik vai enfrentar o Duckworth, o Zverev vai enfrentar o Leonard Thiem, Ethan Quinn vai enfrentar o Grigor Dimitrov, Jesper de Jong vai enfrentar o Pássaro, o Alexander Miller vai enfrentar Jakub Menzik, o Andrei Rublev vai enfrentar o Lloyd Harris, o Nicolas Basilashvili vai enfrentar o Henrique Rocha, Corentin Moutet vai enfrentar o Tabur, tenista francês, Marin Cilic enfrenta o campeão de Hamburgo, Flávio Cobolli, o Martere vai enfrentar o Walton, o Weber vai enfrentar o Bonzi, Mackenzie McDonald vai enfrentar Novak Djokovic, Hubert Hurkacz vai enfrentar João Fonseca, Matteo Arnaldi vai enfrentar Félix Auger-Aliassime, Mattia Bellucci vai enfrentar Jack Draper, encerrando o dia, Gael Monfils enfrenta o Hugo Dellien. Então, vamos ver o que acontece e como se encerra a primeira rodada de Roland Garros amanhã. Então, gente,
Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.